Gente, aqui é a Patrícia Deluna do canal Histórias Secretas. Eu vou falar hoje um tema que vocês precisam abrir o coração porque esse é o canal Histórias Secretas para pensar fora da caixa. E a gente teve agora há pouco o vídeo Afrodite, a biografia do desejo, que vai falando a história desse mito e como ele impacta na construção do nosso inconsciente coletivo, como sociedade, como indivíduos. Quem quiser ver só a conclusão, vai lá pro final do vídeo ver só a conclusão, que é muito importante para a gente entender um pouco como a nossa sociedade lida com o desejo, com a sexualidade. Ele foi um texto baseado num programa da doutora Bethany Hiltz e de um livro dela, que foi uma pesquisa gigantesca que ela fez sobre história. E agora eu quero contextualizar um pouquinho isso no nosso dia a dia, falando sobre por que a culpa é sempre da mulher. Eu sei que existe muita resistência quando a gente fala esses temas, porque existem movimentos políticos e eu não quero falar dentro de nenhuma caixa. O meu pensamento é igual Red Bull, ele me dá asas. Eu quero falar fora das caixas, né? Eu quero falar temas que acho que servem para todas as pessoas pensarem. Então vai lá, assiste o vídeo de Afrodite, depois vem aqui ouvir sobre em que momento da história que a gente começou a rotular a mulher pela roupa que ela vestia, pela sensualidade que ela tinha. Se a gente vai ler lá na Idade Média o Martelo de Maleficarum, a gente entende que os relatos ali, 90%, são de mulheres queimadas por causa de sexo. Sim, por causa de sexo. Fulana transou com alguém, foi denunciada pela vizinha. Beltrana transou com o prefeito, não quis mais transar com o prefeito, ele denunciou ela como bruxa. Cicrana deixou o homem casado muito apaixonado depois de transar com ela. Logo, foi considerada bruxa, porque gritou muito durante o ato sexual. Existia sim um movimento grande de bruxaria naquela época, mas a maioria dessas mulheres que participavam desse movimento não foi queimada, não. A grande maioria dos relatos da Inquisição são de mulheres que foram queimadas ou porque eram parteiras, o parto deu errado, a criança morreu, ou porque fulaninha transou com Beltraninho na floresta, não sei quem viu, era marido de não sei quem. Então, isso tudo acontece dentro de um contexto muito grande, que impacta a nossa vida hoje. E Jung fala de como esse arquétipo de Afrodite, na Idade Média, se fundiu ao arquétipo de Perséfone e deixou o ser humano, principalmente os homens, dentro da construção do patriarcado, com muito medo da bruxa. Só que essa bruxa não é a bruxa que estava praticando bruxaria. Não é. Existia um movimento de bruxaria. Você chega em cidades pequenininhas da França, você tem às vezes em cada encruzilhada uma cruz, porque existia muito medo da prática que acontecia real ali. Mas essas pessoas estavam sendo queimadas. As que estavam sendo queimadas eram as que estavam provocando desejo, eram as que fugiam do status quo, era que tinham amante, era que não se vestia do jeito esperado. E isso era motivo para queimar essas mulheres que saíam de dentro daqueles padrões, né? Só que isso acontece dentro de um momento histórico e muito, muito marcante da construção do psiquismo humano. Você tem nesse mesmo tempo o Papa Gregório decidindo fundir a figura de Maria Madalena. Nesse mesmo momento histórico, a gente tinha um Papa Gregório que fundiu a figura de Maria Madalena à figura da prostituta. Isso foi feito pelo Papa Gregório na Idade Média. Ela não era considerada prostituta até então, porque a mulher normal começou a ser considerada uma mulher muito sem predicados. Virgem era quem tinha predicado. As fadas começaram a ser associadas à virgindade. A Virgem Maria, existe uma questão muito importante que a gente precisa separar. O que começou a ser valorizado é a virgindade. A concepção imaculada, ela não necessariamente precisaria, ela era virgem porque ela nem casada era, naquele momento do século I. Isso não quer dizer que ela nunca mais teve relações sexuais com seu marido, né? Então, a concepção imaculada não é porque ela era virgem, é porque não precisou de ato sexual. Não estou dizendo que ela não era virgem, mas que concepção imaculada é concepção sem sexo. Só que o que foi valorizado é a virgindade versus a mulher normal que tem sexualidade. Ao mesmo tempo, a gente tinha a corte de Leonor de Aquitânia e a gente tinha que era uma corte que florescia a cultura para toda a Europa. E a gente tem o fim ali daquela era de Leonor de Aquitânia, acaba sendo também o fim da era da trova. Os trovadores valorizavam a mulher do dia a dia, a mulher comum, via beleza na mulher comum.
né? E aí a gente tem um momento na Idade Média que a gente começa a endeusar só o que a mulher que era pura, só a mulher que era virgem, só uma mulher que tinha uma monocaracterística, sua virgindade, sua moral, mas nenhuma característica do feminino era importante. A mulher ser forte não era mais importante. Mesmo na história de Maria, não se valorizavam todas as outras coisas que Maria foi e fez, né? A mulher que ela foi no dia a dia, tudo que ela teve que viver. Não, o importante era a virgindade, né? Porque a gente tem também Santo Agostinho escrevendo Cidade de Deus, Cidade dos Homens, e dizendo que sexo era sujo, que o corpo era pecaminoso, que é a ideia da alma imoral versus o corpo imoral, que o corpo era imoral, corpo é que era sujo, né? Então você tem muitos santos que não tomavam banho, porque não podiam tocar o corpo. Você tinha freiras que não queriam ser examinadas por médicos, porque o corpo não podia ser tocado, porque existe a ideia ali na Idade Média, começa a surgir em Santo Agostinho a ideia do pecado original, de que nós nascemos do sexo, nós nascemos do pecado, o corpo é impuro, o corpo é imoral. Então a gente tem todo um momento de perseguição ao corpo, né? Então Jung fala, eu vou ler aqui um texto muito interessante, chama desse livro A Deusa Interior que eu amo, que é de um junguiano, que chama Roger Ugler, e ele faz uma análise de Jung, explicando como isso acontece. Jung vê a substituição da mulher de verdade pelo culto a Maria como um grande retrocesso no desenvolvimento psicológico dos homens, especialmente no que se refere à capacidade de relacionar-se, além de distrair a atenção das virtudes das mulheres reais. Há, porém, uma consequência ainda mais sinistra nessa repressão, o despertar do arquétipo da bruxa no inconsciente dos homens. Eis como Jung se refere a isso. A depreciação relativa da mulher de verdade é compensada por impulsos demoníacos do inconsciente que ressurgem projetados sobre o objeto. Num certo sentido, o homem ama menos a mulher como resultado dessa depreciação relativa, e assim ela lhe aparece como uma perseguidora, uma bruxa. Daí a fantasia medieval sobre as bruxas, essa mácula inextirpável sobre o final da Idade Média, surgida paralelamente e na realidade como resultado da intensificação da adoração à Virgem. Mas aí a gente tem que analisar, porque não é a Virgem Maria, mas é porque se pegou um aspecto único da Virgem Maria, a virgindade no momento da concepção de Cristo, e isso foi considerado como a monoquestão para a mulher. Isso vale a pena? Nós somos tão múltiplos enquanto humanos. Que cultura é essa que restringe a mulher a uma qualidade que ela tem que ter? E a gente vive uma sociedade que a gente ainda escuta, se você estava com uma roupa assim, então a culpa é sua. Se você não se comportou, nananã, então a culpa é sua, né? Porque você tentou o homem, porque o homem, ele tem direito ao estupro, se ele te desejar, então você não pode provocar um desejo nele. E por que o homem não pode controlar o seu desejo? Se o homem o homem também perde o poder nesse sistema, porque ele para de ser um ser da potência, que é capaz de controlar os seus impulsos, porque ele é potente, e passa a um ser, um coitado, um descontrolado, que não consegue nem tomar conta dos seus impulsos, que não controla propriamente. Então essa cultura, ela é uma cultura que também tira o poder da potência do masculino. E hoje a gente vive uma coisa muito quebrada. Aquilo que a gente tinha já não serve mais. E o que a gente vai construir juntos? O que a gente vai construir? A gente vive o momento da passagem, da transição, e ele é horrível, porque as pessoas não sabem, as pessoas estão perdidas, né? Eu sei que isso tem que abrir o coração para ouvir isso, porque as pessoas querem ficar dentro de uma caixa, ou eu penso igual à esquerda, ou eu penso igual à direita, mas assim, a questão é, nós temos que construir o novo. Esse é o momento da gente construir o novo. O matriarcado já foi, não adianta voltar, não tem que voltar. O patriarcado já está caindo de podre. O que a gente vai construir agora? Que seja bom para ambos. Porque como diz Jung, dentro de nós, e isso não tem nada a ver com sexualidade e gênero, tá? Dentro de nós há a pulsão do masculino e pulsão do feminino, né? Então a gente tem um equilíbrio de forças dentro e a gente tem que ter esse equilíbrio fora. Oi gente, como vocês podem ver, deu ruim, eu tive que trocar de roupa porque eu perdi um pedaço do vídeo, tô tendo que regravar. Então vamos lá, a gente tem que tomar muito cuidado para não tacar pedra na Geni, né? Que é tipo assim, a culpa é da igreja. E aí você aponta um dedinho para a igreja e 3 dedinhos para você. E a gente não olha o quanto a nossa falta de consciência no dia a dia contribui para essas questões que precisam tanto ser endereçadas e mudarem na nossa sociedade, né? Então, uma coisa importante também da gente falar
o quanto, naquele momento ali da corte de Eleanor de Aquitânia, da trova, do amor romântico, da valorização e adoração da mulher real, né? Como após a Cruzada Albigense, a igreja usou tudo que ela. Todos os critérios que foram usados para considerar os cátaros hereges foram usados para considerar os trovadores hereges também. Então foi acabando a trova pelo medo até da Inquisição, e a forma de adorar, aquele culto à mulher passou a ser usado como um culto apenas para o culto e adoração à Virgem Maria, né? Isso foi associando a necessidade da mulher normal também se associar não aos vários aspectos de Maria que são maravilhosos, mas a virgindade apenas, né? E aí o que acontece? Eu gosto muito da Virgem Maria, sou devota. Então acho que a culpa não é da Virgem Maria, né? A questão da religião ao longo da história não são os deuses, são a forma que os homens adoram o Deus ou os deuses, né? E aí, gente, pausa aqui para explicar o que é anacronismo histórico, pausa para o anacronismo. O anacronismo, gente, a gente não pode pegar nosso olhar do nosso dia a dia de hoje também e julgar o que foi feito lá no século I ou o que foi feito no meio da Idade Média. Era outra sociedade com outras questões, né? Então, vou fazer uma última leitura aqui de um trechinho de Jung, que eu acho que é bem pertinente dentro do mesmo livro do Roger Ugler, para a gente finalizar. Então, faz aí uma pausa para a leitura. Essa assimilação à simbologia geral cristã foi um golpe de morte ao culto à mulher, que era um broto que florescia no processo de aprimoramento da alma do homem. A sua alma quase se expressava na imagem da amante escolhida, perdeu a expressão individualizada quando foi traduzida em um símbolo geral, ou seja, geral que é para todos. Ele não está diminuindo a Virgem, ele está dizendo que este é um símbolo para todos os humanos e não um símbolo de adoração a cada mulher, a sua mulher, né? Como provavelmente José tinha por sua esposa Maria. Então, até o próximo Histórias Secretas.